né? E eu estou aqui ladeado por professores mais que experientes que estão aqui, que vão fazer esse comentário com você a partir de agora, ao vivo, sobre a prova do Enem 2023. E nós vamos começar, obviamente, com a prova, talvez no primeiro dia, mais temida, professores, né? Que é a prova de redação, né? Primeiramente, olha só, um tema que veio, um tema grande, um tema comprido, mas parece que foi um pouco mais simples. Já estamos aqui com a língua coçando. Eu estou aqui, do meu lado, aqui no caso, do meu lado direito, estou com a professora Karine Amorim, do meu lado esquerdo com a professora Kelly Rey, professoras mais que experientes, professoras que já trabalham com o Enem há muito tempo. Professoras, vamos abrir logo a conversa nossa. Como é que foi? Que tema foi esse? Alguém até me mandou uma mensagem. Professor Rodrigo, que tema foi esse? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade, do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quem é que vai comentar? Muito boa noite, professora. Boa noite, né? Brasil. Professores, sejam muito bem-vindos. E aí, primeiras impressões do tema em relação aos exames anteriores. O que é que vocês acharam? Um tema bom. É um tema bom. Não foi um tema difícil. Pensando nos outros temas que o Enem já trouxe, é um tema extremamente relevante. Interessante a proposta deles. E nós precisamos levar em consideração que já se falou da questão da mulher, já se falou quando se trouxe sobre a violência contra a mulher. Então, é um tema extremamente pertinente e quero crer que não sentiram dificuldades para destrinchar o tema, não. A partir de palavras-chave, a partir de todo o contexto. É um tema grande, tá, Rodrigo? Sim, mas nós temos ali palavras que são direcionadoras, né? As palavras-chave para esse contexto. A questão dos desafios. Opa! Tá? Então, são desafios, são problemas que devem ser resolvidos dentro desse cenário proposto ali pela proposta de redação. O enfrentamento da invisibilidade. Então, quando ele traz desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Então, são desafios para esse enfrentamento. E a questão do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, claro, sempre situando no Brasil. Eu quero pensar que, quando o aluno pega a prova, isso de modo geral, ele sente aquele frio na barriga, porque ele pega um tema grande como esse, ele fala, o que é que eu vou escrever? Isso é preocupante. Sempre. Até porque a questão, né, tem a questão da preocupação com a fuga, com a questão do tangenciamento, não é? Isso é uma coisa muito séria. Eu vou só passar aqui, professora. Nós temos palavras-chave aqui dentro, como a senhora muito bem alinhou. Não é? O aluno ele precisaria trabalhar a questão de desafio, né? Muito bom. A questão de enfrentar esse desafio. Isso, a questão né? da Eu quero provocá-los aqui um pouco. A invisibilidade, detalhe, em relação à mulher. Exatamente. E esse no trabalho de contexto, cuidado. de trabalho de cuidado. E sem falar que isso ajudou. Invisibilidade já foi uma palavra trazida lá em 2021, né, com a questão do registro civil. Então, os candidatos, muito provavelmente, eles já estavam ali familiarizados com a ideia da invisibilidade. Isso é muito bom. O tema pode até assustar no início. Nossa, que gigante, que enorme esse tema. Mas, quando eles leem, vêm os textos motivadores, que foram muito bons, inclusive. Os textos auxiliaram de uma forma bastante pertinente e super acessível também, em termos de informações que os alunos poderiam ter novas ideias, né, com o cuidado de não pegar e não repetir as ideias, as palavras, tal qual elas estavam ali nos textos motivadores. Eu quero provocar vocês duas, tá? Eu quero provocar. Quando eu olhei a primeira vez o tema, né? Veja, isso é muito comum quem trabalha com parte de redação, que são aqueles primeiros insights que você tem. Essa questão de enfrentar a questão do trabalho da mulher, se o aluno, porventura, tivesse exclusivamente trabalhado a questão do trabalho, vamos lá, doméstico, seria um problema? Porque quando eu falo de cuidado em relação à mulher,
eu não só envolvo a questão do trabalho doméstico. Hoje você tem o cuidador do idoso, né? Você tem hoje, o que mais que a gente podia falar em termos de cuidados? A pessoa com deficiência, A pessoa com deficiência. que são as informações trazidas pelo texto motivador, o texto 1, inclusive, ele traz, Olha ele aí. delimita, na verdade, as pessoas que são cuidadas, né, ali. E é muito interessante quando a gente pensa isso, porque nos temas, muitas vezes, são trazidas as pessoas que precisam do cuidado, e agora o olhar desse tema foi para a pessoa que cuida, né, porque às vezes, muitas vezes... Do cuidador mesmo, né? Do cuidador. Claro que a pessoa precisa do cuidado, mas quem é esse cuidador tão invisibilizado muitas vezes? Isso é muito pertinente quando o Enem trata de questões do tipo. Isso. E o que você falou, Rodrigo, porque você está falando da questão da tangência, né? Isso, a preocupação. O aluno, ele pode tangenciar... os textos, como a Karine falou, eles foram muito bem colocados ali. Pouco provável que o aluno tangencie. É claro que não é impossível, né? É óbvio que não é impossível. Claro. Mas, assim, é pouco provável. Se ele estiver atento, porque nós estamos falando com relação à questão da leitura dos textos motivadores. Os textos são para motivar. Aquele estudante que não sabe o que é esse cuidado, né? Esse trabalho de cuidado. Então, eu tenho um texto motivador, se eu não me engano, acho que foi o terceiro texto que traz essa questão A definição, traz um né? pouco dessa... Isso. Eles direcionam muito. Então, os textos motivadores deixaram os alunos muito confortáveis dentro dessa questão. Como eu disse, é um tema relevante, é um tema que todo mundo, de certa maneira, vai saber falar. Muito bom. Professor, muito bom. eu vou agora provocá-las, no caso, mais ainda. Vamos lá. O tema fala de desafios. O que é que a gente pode apresentar para esse aluno, né, com o viés que ele poderia abordar como desafios, né, em relação a esse enfrentamento da invisibilidade do trabalho? Por exemplo, eu vou chutar uma aqui. Tá? Eu vou chutar. Até porque o texto motivador, que é um gráfico, tem um gráfico lá, na prova, tem uma tabela, uma tabela, que fala, obviamente, que, né, da divisão de trabalho, né, a mulher assume a maior parte. Então, é um desafio essa cultura, digamos, machista e patriarcal. Se o aluno tivesse enviesado, seria um grande desafio a enfrentar? Com certeza, e acredito que vai ser uma das teses muito utilizadas pelos alunos. A questão da sociedade patriarcal, a questão da desigualdade mesmo social envolvendo a questão socioeconômica e de gênero também. É interessante quando a gente pensa isso, porque a gente vive uma realidade alarmante de assimetria quando a gente pensa essa realidade do trabalho de cuidado. É uma relação completamente assimétrica e desigual, envolvendo essa relação que é uma delimitação que o tema faz do próprio tema. É um tema envolvendo a mulher. Então, é importante isso, que não é o trabalho de cuidado, de uma forma geral, envolvendo todos os públicos, homens, por exemplo, mas envolvendo a delimitação de um público mulher. Que é a questão da mulher. Essa realidade patriarcal é uma das teses, é uma das linhas de argumentação que ela é possível, somada também à desigualdade social, né, Kelly? Eu acho que a omissão das pessoas. Sim, e é isso, pegando isso que você falou, essa questão histórica e cultural, que eu acho que é uma questão que você elencou aí, Rodrigo, que é muito importante, e a Karine arrematou. Eu pensei, quando nós estávamos discutindo, né? Óbvio, o professor acaba discutindo o que você colocaria, o que você traria. E me veio aquela máxima, lugar de mulher é na cozinha. É verdade, olha aí. E isso é uma questão que se naturalizou. E dentro da nossa sociedade, é claro que nós estamos dentro de uma construção, isso está sendo desconstruído, mas é um processo, e todo processo ele é, né, longo, de todas as formas possíveis, mas essa questão histórica e cultural ainda é muito presente dentro da sociedade. Então, a questão da desigualdade de gênero muito bom. Né? Muito bem elencado esse ponto. Dentro dessa questão, que é muito importante, a desigualdade social. E eu tenho que chamar a atenção para um fator extremamente importante. Um número muito grande de mulheres pobres e negras que
que são o número maior dessas pessoas que têm esse contexto de trabalho. Porque daí nós vamos pensar em mulheres que têm jornadas tripla de trabalho. E esse trabalho não é remunerado. Essa naturalização, não. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, é cargo, é responsabilidade da mulher. Daí vem, teu companheiro ajuda em casa? Como, né? Ele ajuda. Não é que ele ajuda, ele servir. Claro. É para os dois fazerem, é para os dois se organizarem. Então, tem essas questões. Professora, outro ponto que a gente poderia elencar, que o aluno poderia caminhar, falta de reconhecimento, né? Sim, a falta de reconhecimento social do trabalho, muito, a falta de reconhecimento, muito. o quão isso é importante. Por exemplo, é muito comum você escutar, né, dizer, quem trabalha nessa casa sou eu. Isso é uma frase machista na verdade, como se a mulher, o trabalho da mulher na casa não contribuísse para a questão econômica da família. E isso, Rodrigo, essa invisibilidade, tá, afeta a participação econômica das mulheres. Porque a participação econômica ela é vista exclusivamente quando você põe o dinheiro dentro de casa. Isso. Mas ele não vê, ninguém reconhece. Não reconhece. Não. Como a mulher que está ali contribuindo, porque ela está participando de toda a construção da família, né? Mas como ela não está com a carteira devidamente assinada, a CTPS ali assinada, as pessoas não reconhecem, as pessoas não reconhecem, né? E daí nós temos outros problemas, a questão de essa dona de casa, né? Essa mulher que trabalha em casa, faz cuidado. Quando ela vai se aposentar, será que ela vai se aposentar? Tem uma série de problemas que os alunos podem pensar no momento da escrita para trazer. Outra coisa, tirando desse ambiente doméstico, né? Parece que nos faltam políticas públicas para isso. Com certeza. É outro caminho que o aluno poderia adotar na prática, na redação dele, para dizer, olha, faltam políticas públicas para o desenvolvimento desse trabalho. Inclusive, ele poderia seguir uma linha, que é uma tese muito utilizada pelos estudantes, pelos alunos, né, quando faz uma redação para o Enem, que é pensar a negligência estatal, a inoperância estatal. Disso, Então, todas essas teses vinculadas a uma falha do Estado. Então, vinculando isso a uma proposta de intervenção, as políticas públicas, a ampliação, a promoção de políticas públicas, elas tornam um texto super coerente e necessário. Afinal, se o Enem trouxe uma realidade de invisibilidade, ele precisa propor medidas que tornem essas mulheres visíveis na realidade. E isso é proposital, né? É para que a sociedade pare para pensar, fazer uma reflexão mesmo acerca desse contexto. Então, há de se ter políticas públicas, né? Como é que essas políticas públicas vão ser construídas? Então, tem uma série de possibilidades que dá para o aluno Hoje falta a profissionalização, digamos, do trabalho do cuidador. Você tem alguma coisa no estatuto, muito no estatuto do idoso, né? A própria Lei Maria da Penha traz alguma coisa, mas parece-me que falta do poder público essa questão de você trabalhar mais a profissionalização, concordam? Concordo. E assim, algo precisa ser feito, na realidade, dentro dessa questão. Então, essas políticas públicas, elas precisam ser implementadas de todas as formas possíveis e imagináveis. É um debate muito grande, a gente sabe que isso envolve, né, outras esferas. Isso precisa ser discutido, e com a participação da sociedade civil, né? Precisa ser discutido para essa implementação, mas é fundamental que essas políticas elas sejam implementadas. Rodrigo, sabe, já aproveitando-se esse momento, sabe o que é muito interessante, uma dúvida que muitos alunos têm no momento, que é a grande preocupação, muitas vezes, além de saber o tema da redação, é pensar que repertório sociocultural eu vou utilizar. Isso. Eu ia inclusive provocá-la, sabe por quê? Eu gosto dessa coisa da provocação, porque eu fiquei assim imaginando. Quando eu olhei para esse tema, e agora? Aí eu fiquei assim, e agora? E assim, né, aquela preocupação. O aluno, em geral, eu não sei se vocês querem que vocês acham, a prova do Enem de redação, ela é quase um gabarito, porque o INEP, ele diz o que quer em cada parte da redação. Sim, ele vai dizer, olha, você vai fazer um texto assim, né? Você precisa ter um repertório As instruções são claras. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho de proposta de intervenção, a gente não falou ainda, mas a conclusão você vai ter que ser assim, né? Olha, fundamente com, né? Você tem que ter um repertório. Você tem repertório sociocultural pertinente, legitimado e produtivo. Professora, eu fiquei pensando na hora, qual seria, por exemplo, eu ali na hora preparando a prova,
qual seria a obra literária que eu citaria aqui nesse Eu contexto pensei de redação? uma de pronto. Qual foi? Eu pensei no Cortiço. Opa, maravilha. Eu tenho ali Bertoleza, que dá para explorar toda essa questão, a Luísa Azevedo, dá para explorar, dá para trazer essa questão do trabalho de cuidado. E os alunos que leram essa obra sabem que eu estou falando, é uma obra, na realidade é uma obra maravilhosa, que dá para você aproveitar para uma série de questões, mas trazer a Bertoleza ali seria extremamente interessante. Carolina Maria de Jesus Ei, também. Pronto, Sim. foi. Nossa, que Olha aí, perfeita. olha aí. Quarto. De Quarto despejo. Quarto Despejo. despejo. Na hora, quem citou. Olha, vai ter muita citação, com E certeza. sabe o Quarto que vai ter muito também? Sim. Já aproveitando aqui, vai ter muito, minha gente, Barbie. Considerando Barbie. essa realidade Eita! da mulher, Desconstrução. sabe? Olha aí, a Essa desconstrução, maravilha. Nossa, Muito bem colocado, Karine. todo mundo deve ter assistido Barbie ou ouvido falar de como Olha, foi, pesso- como repercutiu aí. Olha, pessoal que está nos Mas- acompanhando aqui, pessoal que está nos acompanhando aqui pela rede social, fomenta aí. Quem está usando aí, usou Barbie na sua redação? Será que alguém usou Barbie na redação? Ah, Acho eu que creio usou. que Nossa, sim, Barbie, Rodrigo. acredito Né? muito, porque as cenas do filme, a desconstrução que eles tentam fazer ali do papel da mulher, e mais que isso, mostrar do que a mulher é capaz na sociedade, é uma discussão que, você citando o Barbie e tornando aquele repertório produtivo, é muito incrível, é muito pertinente, né? A depender, claro, que o aluno tem que ter cuidado no momento da produtividade mesmo. Maravilha. Mas é um repertório que, Muito assim, bom. eu sei que na hora do nervoso, ali na hora da prova, às vezes, nossa, e agora? Mas, minha gente, Barbie tem um curta incrível também, tem muita coisa incrível nesse Tem. tempo. Tudo é O incrível. Vida Maria, não é? Você Vida está pensando Maria. que é maravilhoso. Vida Maria, curtinha Que é da de Universidade animação. do Ceará, se eu não me engano. Eu acredito que sim, né? Porque é muito bom, né, Kelly? Porque ele traz... A perpetuação do trabalho das mulheres daquela família. Se repete. Toda a nova geração repete o que a antiga fez. É um curta maravilhoso. Quem não assistiu, eu recomendo assistir, que ele é Maravilha. fantástico. Vida Maria. Professora, citações de autoridade. Eu anotei algumas aqui, assim, olha, que dava pra gente, né? Ó, eu me lembrei de, por exemplo, o professor de filosofia deve estar feliz com uma hora dessa. Daqui a pouco o pessoal está perguntando aqui no site do Terra, vai ter correção nas demais provas? Vamos, sim. Segura aí que a gente vamos resolver sim as questões, vamos fazer um comentário, trazer gabarito para vocês, tá? Olha só, eu me lembrei de Simone de Beauvoir. Eu também. Simone de Beauvoir, a divisão sexual do trabalho é uma forma de opressão das mulheres. Com né? certeza. E assim, ela tem um trabalho rico com relação a essa questão, né? Essa estrutura, esse trabalho de gênero. E eu pensei em uma citação também que não é tão corriqueira, mas é extremamente importante. Na realidade, é um compêndio de uma revista da UNILA, da Universidade Latino-Americana, que fala sobre essa questão da valorização da mulher. As mulheres não são valorizadas. Por que é que elas não são valorizadas? Por que o trabalho delas não são valorizados como deveria? E eu acho que isso... E outras citações, assim, é porque foge, no momento, são tantos elementos, né? Porque podemos você... usar vários. Eu pensei, porque eu gosto muito de obra de arte, tá, Rodrigo? Eu pensei em trazer Debré, tem uma tela do Debré, olha aí. do Debré que é maravilhoso. Então, assim, há alunos que vão trazer obras de arte, há alunos que vão trazer poemas que falam sobre essa Curtas, questão. tirinhas. Então, nós temos uma série de situações. O tema é rico. Muito rico, muito rico. Para todo tipo de repertório, né? Então, esse repertório que deve ser pertinente, que eles já sabem, né? Legitimado, pertinente, produtivo. E há uma série de possibilidades. E eu tenho certeza que o Brasil inteiro organizou, estruturou uma boa redação voltada para esse tema. Tá? Que maravilha, olha, eu Ótimo. confesso a você que eu acho que o tema de redação privilegiou o aluno que está estudando, Sim. não teve surpresa. Eu confesso que ano passado eu fiquei arrepiado.
A questão dos povos nos tradicionais. povos tradicionais, eu, assim, olha, Mas os se textos você motivadores não, foram, né? ajudaram bastante, É né? um susto no momento inicial. Mas dá aquele susto assim no Mas coração. que Eu é digo, normal. opa, Depois flui, que é é normal. normal. Mas esse tema desse ano me pareceu muito tranquilo em relação, porque sempre a gente comenta, sempre a gente fala, sempre nós estamos ali no dia a dia falando sobre essa questão. Logo, eu não acho que foi algo que, digamos assim, pegou o pessoal, né, de surpresa. Exatamente. E mesmo quem tivesse dificuldade de pensar um repertório mais específico, alguns repertórios, os clássicos, né, de John Locke com contrato social, Sim. o Epa. Cidadão de Papel, esses repertórios, Suassuna, uma citação que ele faz, envolvendo os dois mundos, uma realidade de desigualdade, envolvendo as pessoas que são privilegiadas e as despossuídas numa realidade de desigualdade, relacionando, claro, ao contexto do trabalho de cuidado e ao público, né, esse grupo mulher. Maravilha. Mas foi muito bom. Muito bom. Professoras, quero agradecer esse inicial. Vou chamar agora para a gente conversar com mais duas professoras. Primeiro, professora Karen, muito obrigado, né? Professora Kelly, muito obrigado. Eu que agradeço. Né? Muito obrigado. Eu vou chamar as duas professoras, porque agora eu vou pro desafio. O desafio é assim, eu faço o quê? O que é que o aluno deve estar pensando nesse momento a respeito de quais as propostas de intervenção que eu poderia trazer, que eu poderia elencar para esse momento. Então, ó, muito obrigado para vocês. Eu que né? agradeço. Fecha aqui comigo rapidamente. Eu vou fazer um